está preparado para substituir o MPLA? Sim, pode responder se quiser. Pode levantar, pode responder. A esta pergunta eu digo sim, mas a minha colocação é no sentido figurado. O descansar do MPLA é no sentido figurado. Sim, mas sim. Me levantando um desafio, se estava disposto a substituir, sim. Sim, senhor. Passamos então a seguir, a representar o ativismo cívico Mbanza Anza. Muito boa tarde, Excelência, Senhor Presidente da República. Muito boa tarde a todos. Excelência, nós somos os ativistas ou os revus e somos conhecidos de ser aqueles que só reclamam e não estão dispostos a dialogar. Hoje, no entanto, estamos aqui para dialogar, mas devo admitir que não tivemos consenso. Pediram, entre as coisas a destacar aqui, para falar da fome, a falta de água, luz, falta de emprego, incumprimento das promessas eleitorais, muitas coisas que já foram afloradas aqui e muito bem explicadas. No entanto, quanto à nossa fome, sendo que nós já vamos ao 3º ano desde que Vossa Excelência ascendeu ao cargo em que está, que reconhecemos que é um cargo turbulento pela a dimensão que ele carrega, sabemos, por causa da importância que se dá a este cargo também, que não deve faltar na mesa de Vossa Excelência comida. No entanto, a nossa primeira pergunta, no que toca à nossa fome, é se Vossa Excelência conhece onde estão as lavras, de onde sai a comida que todos os dias se faz à vossa mesa. Pode parecer engraçada essa pergunta, ou sem muito sentido, mas saber a origem da comida que nos chega à mesa pode explicar um pouco melhor a questão da fome que nós enfrentamos, que não é só a fome de manter o estômago cheio, mas outras fomes que há quase 10 anos nos põem às ruas para reclamar. O segundo aspecto que trazemos aqui, Excelência, é um desafio que lançamos a todos nós, mas especialmente ao Senhor Presidente. Por que lançamos esse desafio? Porque assenta em 3 pilares fundamentais. O primeiro deles é aquilo que nós estamos a chamar de software desatualizado. Excelência, os partidos MPLA, UNITA e FNLA são anagramas que nos remetem à luta de libertação do povo angolano do colonialismo. No entanto, esta luta já foi alcançada há 45 anos atrás. Mas, até hoje, estes organismos, esses partidos, continuam a chamar-se, por exemplo, de Movimento Popular para a Libertação de Angola. É isso que estamos a chamar que é um software desatualizado a tentar resolver os problemas de agora, o que poderá ser sempre complicado e difícil. Por isso, a nosso entender, Senhor Presidente, não irá conseguir corrigir o que está mal e melhorar o que está bem, por mais vontade que tenha, porque o MPLA já cumpriu o seu papel, assim como os outros também já cumpriram o seu papel, e a esta altura já deviam estar a descansar. Por que nós levantamos isso? Leva-nos ao próximo problema, que é o crônico que nós enfrentamos, não só em Angola, mas em quase todos os países da África, que é o partidarismo. O partidarismo nos divide. O partidarismo parte do princípio de que existem nós e existem os outros. Eu apelo e nós apelamos para sermos mais patrióticos do que partidários. Por que eu falei que não tivemos consensos? Porque na perspectiva da maioria de nós, ou dos que não estão aqui, os que estão aqui são traidores. E são traidores por quê? Excelência, o presidente anterior chamou-nos, por exemplo, de frustrados, arruaceiros, confusionistas, né, durante a sua vigência. E eu, pessoalmente, estou aqui em Mbanza Anza, há coisa de 4 ou 5 anos não estaria pelas mesmas razões. E por que isso acontece? Neste primeiro mandato de Vossa Excelência, tivemos um incidente que eu tenho que louvar por termos começado aqui com um minuto de silêncio dedicado ao Inocêncio de Matos,
e ter ouvido pela primeira vez de Vossa Excelência uma explicação sobre o que ocorreu. Afinal de contas, o nosso presidente está informado, mas preocupa-me não ter ouvido o nosso presidente mencionar o nome Inocêncio de Matos. Gostaria muito, assim pelo menos a sua alma descansará mais em paz, porque perceberá que o mais alto mandatário da República soube sobre ele e soube também dos incidentes que se passaram com ele. O que nós vemos é que estes conflitos, que já começaram há muito tempo, estão a acabar por embrulhar a nossa e a minha geração em conflitos que começaram quando nós nem sequer ainda éramos embrião. Obrigada, Mbanza Anza. Dá mais um minuto. Pode avançar, Mbanza. Muito obrigado, Sr. Presidente. O próximo aspecto era exortar para que o Sr. Presidente nos conhecesse. E nos conhecer não só como ativista, mas conhecer todo esse mosaico que tem 1 milhão, mais de 1 milhão de quilómetros quadrados e vários povos, Sr. Presidente. Conhecer quem são esses povos, como comem, como se vestem, como vivem, como trabalham, essas coisas todas, e conhecer-nos em particular, porque o que nos move é a mesma preocupação que move o Executivo. Somos todos patriotas e queremos apenas um país melhor. Conheça-nos para que assim, quando estabelecer relações bilaterais, saberá sempre qual é a cota dessa bilateralidade que nos cabe. E como já temos pouco tempo no campo das soluções, eu gostaria de apresentar uma ciência que eu acabei de conhecer em 2018, que não é só uma ciência, é uma escritura e também um acelerador de aprendizagem que poderá ajudar-nos a resolver muitos dos problemas ligados à educação, desenvolvimento científico-tecnológico, se eu tiver essa oportunidade. Finalizando, Sr. Presidente, não nos chamem só para nos ouvir, mas também chamem-nos para traçar estratégias, especialmente aquelas que se traçam a portas fechadas. Não sei se o Sr. Presidente arriscaria isso. Muito obrigado. Bom, eu tenho muito gosto em comentar algumas das questões que acabou de levantar. E vou começar como começou. Quero saber se eu conheço as lavras de onde sai o pão que vai para a mesa. Quando digo pão, estou a dizer a mandioca, a batata doce, a fuba, para a mesa dos angolanos. Eu conheço. Eu acho que aí foi um bocado infeliz. Essa pergunta não é para fazer a mim. E não é para fazer a mim porque eu sou uma pessoa muito ligada ao campo, mas ligada de facto. A começar pelo facto de, nós já falamos aqui, o jovem, creio que da FNLA, dizia que o meu pai era da FNLA e eu contei um bocado a história da vida do meu pai. Portanto, meu pai foi preso, movido para Luanda e começou a dizer-se desterrado para o Bié. Eu fui para o Bié com 5 anos de idade e fomos viver para um meio o mais rural possível, porque meu pai continuava a ser preso político. Estava proibido de trabalhar para o Estado. Então encontrou como emprego uma missão dos missionários canadianos, a missão da Xisamba. Ele foi trabalhar para a missão da Xisamba. A missão da Xisamba fica a 7 quilômetros da vila, então Nova Sintra, hoje Catabola. Foi aí onde eu cresci, fui para lá com 5 anos de idade. Não há meio mais rural do que aquele. Aqui muita gente do Bié que conhece.
A minha instrução primária foi feita lá. E talvez por isso eu me tivesse mantido ligado à terra. Bom, para além de ser militar, o militar anda muito, mas também já vamos chegar lá. Eu dedico-me à agricultura, eu produzo, se calhar muitos dos bens que aparecem à sua mesa são produzidos por mim. Eu sou produtor de milho, feijão e outros bens. Antes de eu ser chefe de Estado, a minha fazenda fica a cerca de 300 quilômetros de Luanda. A madrugada de sexta para sábado, de 15 em 15 dias, eu metia-me no carro às 4 da manhã, ao volante, e fazia os 300 quilômetros, 2 vezes por mês, sem falhar. Não falhava uma única vez. A essa hora, 4 da manhã, de sexta para sábado, vocês estavam todos na farra. É ou não é? Vamos lá ser sinceros. Sexta para sábado, vocês estavam todos na festa. Eu estava na estrada, em direção à fazenda, ao campo. E regressava, às vezes no mesmo dia, às vezes no dia seguinte. E sempre ao volante. Portanto, só para dizer que escolheu a pessoa errada para perguntar se eu conheço de onde é que saem os alimentos. No fim, desafia-me a conhecer estes povos, como chama. E esta terra de 1.243.700 km², para ser preciso. Eu conheço estes povos e calcorriei um pouco desses mais de 1 milhão de km², até por ter sido militar. Eu estive 4 anos em Cabinda, portanto, conheço o povo de Cabinda, lidei com esse povo. Aliás, muita gente de Cabinda me considera Cabinda. Eu também me considero Cabinda. Até confundo as pessoas. Há pessoas que pensam que eu sou de Cabinda, mas é sério. Há outros que pensam que eu sou do Mochico. Porque também vivi no Mochico. Convivi no Mochico, fui muito bem recebido por aquele povo, não tenho razões de queixa, com relação a Cabinda a mesma coisa. Mas também cresci no Bié. Também há quem pensa que eu sou do Bié. Quando eu digo que eu sou natural do Lubito, dizem, não é do Lubito, é do Bié. Aí muitos camaradas, não vou citar nomes, que cresceram, estudaram comigo no Bié. Uns estão no MPLA, outros estão na UNITA, outros não têm partido. Portanto, só para dizer que eu não tenho tribo, nem posso ter tribo, porque eu sinto-me bem em Cabinda, sinto-me bem no meio do povo Chokwe, sinto-me bem no meio do povo Umbundo, sinto-me bem no meio do povo Quimbundo. Meu pai é Quimbundo, a minha mãe é Umbundo. Portanto, não há quem conheça Angola e conheça os povos de Angola melhor do que eu. Bom, está a pedir que o MPLA vai descansar. Mas nós ainda não estamos cansados. Primeiro é que nós não estamos cansados, ainda temos fôlego para aguentar mais anos.
Segundo, só há uma entidade que pode nos mandar descansar. São os eleitores. Se os eleitores algum dia entenderem de nos mandar descansar, vamos descansar. Agora, o grupo que representa não são os eleitores. Está preparado para substituir o MPLA? Sim, pode responder se quiser. Pode levantar, pode responder. A esta pergunta eu digo sim, mas a minha colocação é no sentido figurado. O descansar do MPLA é no sentido figurado. Sim, mas me levantando um desafio, se estava disposto a substituir, sim. Sim, senhor.